Olá, Leonardo Almeida com vocês, e esse é o nosso canal de mesmo nome. Para quem não me conhece, eu sou advogado no Brasil e também em Portugal, tá? Inscrito nas duas ordens e atuante nos dois países, e esse é o nosso canal Leonardo Almeida. Hoje eu trago uma informação bastante importante para estar com vocês aqui, que é uma dúvida bem recorrente que chega aqui no nosso canal e também lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, já dá uma olhadinha lá no @LeonardoAlmeidaADVOficial. Já passa a me seguir porque eu ponho muita informação, quase que diariamente ali, muita coisa importante, tá? Então, assim, uma dúvida muito recorrente que chega para mim aqui, tá sempre chegando aqui, é sobre a diferença entre o reagrupamento familiar e esse novo visto, né? Que é para o familiar acompanhar aquele que tem o visto de residência, o chamado visto de residência para acompanhamento familiar. Então, assim, vamos traçar uma diferença aqui entre um e outro, tá? Para poder explicar e vocês entenderem. O reagrupamento familiar é aqueles que você já conhece, né? Já estão habituados. Você tira o seu visto, né? A pessoa tira o visto e o familiar entra com ele em Portugal, acompanha ele como turista, né? Ele todo visto, e entre Portugal faz o procedimento de reagrupamento familiar. Até aí não há nenhuma novidade. Lembrando que existe sempre a possibilidade também de fazer esse procedimento do Brasil ainda. Tá? A previsão legal do reagrupamento, embora não seja uma coisa muito corriqueira, muito prática, mas tem a previsão, e é importante lembrar, que é possível fazer o reagrupamento familiar ainda no Brasil. Aquele titular do visto viaja para Portugal, emite o título de residência, e daí ele, com a cópia do título, ele faz o processo, o familiar faz o processo no Brasil e entra com o visto de reagrupamento. Na prática, quase ninguém faz, né? Não se vê. Entra como turista a família toda e a família faz o reagrupamento dentro de Portugal. É o que acontece na prática, tá bem? Bom, até aí nenhuma novidade, né? O reagrupamento familiar, o reagrupamento é bem tranquilo, é um processo bem que vocês já conhecem. O que eu quero explicar melhor para vocês agora é esse visto para acompanhamento familiar, né? Então hoje a pessoa tira o visto e ele pode levar o seu familiar acompanhando com o visto já do Brasil de uma forma muito mais prática, muito mais tranquila. Na verdade, na prática, todos aplicam juntos para o processo de visto. Aplica aquele que vai fazer o principal, o visto principal, e os familiares também. Tá? Então, os processos correm juntos. Então, é um processo bem interessante. E qual é a grande vantagem, né, desse processo com relação ao outro? Eu disse que no primeiro processo do reagrupamento familiar, você pode ir com o titular do visto e levar seus familiares como turistas. Eu defendo, e há controvérsias, tá? Inclusive entre colegas, e respeito todas as opiniões. Contudo, eu defendo que turista tem que ter passagem de volta. E a imigração muitas vezes cobra mesmo. Muitas vezes a imigração realmente assina embaixo do que eu estou dizendo aqui. Então, se você você vai como reagrupado familiar, fazer reagrupamento familiar em Portugal, melhor dizendo, como turista acompanhando o teu marido ou tua esposa que tem um visto, você pode ser requerido a sua passagem, inclusive na hora do embarque. Tá? Inclusive na hora do embarque, a passagem de retorno, porque você ainda é turista, você ainda vai passar pelo processo. Tá? O teu marido ou esposa que tem um visto, ele já tem 70%, 80% do caminho andado, ele tem um visto, ele já tem autorização de entrada no país. Certo? Logo, cessa a responsabilidade da companhia aérea com relação a transportar de volta. Porque é por isso que a companhia aérea às vezes cai em cima disso. Porque se você tiver que ser devolvido ao país de origem, a companhia aérea é que arca com prejuízo. Muita gente não sabe disso. Tá bom? Então, assim, no reagrupamento familiar temos essa situação. Então, você tem que comprar a passagem de volta. Regra geral, e sendo uma pessoa organizada ali, você vai ter que ter a passagem de volta. O que acontece? Com esse novo visto, que nasceu aí junto com o visto de procura de trabalho, visto para nomes digitais, tudo mais, veio tudo na mesma lei, né? Toda essa novidade aí. Esse visto para acompanhamento familiar, ele traz uma grande vantagem, porque se você tirar o visto para o familiar, ele não precisa ter o quê? A passagem de retorno. Então já está aí uma grande vantagem de você fazer esse processo junto com o teu familiar. Vantagem número 2, e embaixo para mim é mais importante de todas. Esse que vai acompanhar, esse familiar que vai com o visto também junto, ele também já tem uma data marcada no CEF para comparecimento. Às vezes cai no mesmo dia, às vezes cai em dias aproximados, mas todos vão tirar o título de residência mais ou menos juntos. Tá? Isso é bem interessante e é o que acontecia antes, né, em 2016, 2017. Com o tempo eles acabaram com isso, não deixaram mais fazer os agendamentos juntos. Né? Então, com o reagrupamento familiar, hoje em dia, você vai com a tua família como turista, chega em Portugal, você, que é o detentor do visto, tira o título de residência para só então depois agendar o seu familiar para tirar o título. E isso com as dificuldades de vagas que a gente acompanha pelo CEF, né? O site do CEF sempre noticia a questão da dificuldade, o pessoal nos grupos sempre falando bastante também,
né? Quando abre lá 10, 15 mil vagas, acabam tudo. Então isso cria uma dificuldade para quem vai com o visto e leva a família sem visto, né? Eles demoram a se regularizar. Infelizmente é um problema que não me parece ter muita solução a curto prazo. Então temos que estar atentos a isso aí, tá? Mas fora isso, hoje você tem uma solução. Eu quero dizer hoje para você, nesse vídeo aqui, tá, o Pulo do Gato, você tem essa solução, que é fazer o processo de visto no Brasil, junto com aquele que está aplicando para o visto principal, tá bom? Então você vai com visto, você já vai com agendamento, todos tiram o título de residência praticamente juntos, ou até juntos, tá, no mesmo dia, e a situação está resolvida. Encerra ali, todo mundo com o título de residência, vida que segue, tá? Então, assim, acompanham o detentor do visto principal. E qual é esse visto principal? Um visto de residência, exceto aqueles que vão buscar trabalho, tá? Reforço aqui, pergunta também muito recorrente no canal, muito recorrente que está no Instagram, novamente Leonardo Almeida ADV Oficial, nosso Instagram, não esqueça, essa questão relativa ao que vai ser feito com aquele que vai acompanhar, né, ou pretende acompanhar, não pode acompanhar. Quem faz o visto de residência para buscar trabalho, como o nome propriamente diz, ele tem que ir buscar trabalho, se regularizar e depois levar o familiar, regra geral. Não cabe aplicar junto o visto para o familiar acompanhá-lo, tá? Muita gente me pergunta aí se quando são casais, né, a solução que eu trago é que ambos vão procurar trabalho, vocês vão ter que trabalhar de qualquer jeito. A pergunta que eu faço, são vocês dois, não tem filho menor, nada, dá para ir vocês dois? Bom, os dois vão ter que trabalhar de qualquer forma, então aplica os dois vistos, vão a Portugal e sigam a vida de vocês. É um caminho, para que de repente o marido não deixe a esposa aqui, tá? Isso aborda assim de uma forma muito genérica, temos que analisar caso a caso. Tá certo? Mas é isso, gente. A grande vantagem que eu queria anunciar para vocês desse visto para acompanhamento familiar são essas aí. De você não precisar ter a passagem de retorno e de já ter um agendamento no CEF. Essa segunda vantagem é uma imensa vantagem para quem está em Portugal, sabe muito bem do que eu estou falando. É conseguir esse agendamento e resolver a vida. Porque com o agendamento feito, você já libera teu tipo de residência e tua vida vai fluindo, questão de arrumar emprego, tudo fica muito mais fácil. Tá certo, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês, façam a inscrição no canal, martele o nosso like aí, sejam sempre presentes. Dúvidas, coloquem aqui no campo de dúvidas, por favor. Não venham pelo WhatsApp pedir dúvidas. O WhatsApp está lá no link da descrição, mas não venham para perguntar, tirar dúvidas. Coloquem aqui, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de todos. Então, de muita gente. Então, eu posso colocar aqui a resposta e atender muito mais pessoas. Isso otimiza o tempo e trabalho. Tá? Por gentileza, coloquem as dúvidas aqui no campo de perguntas e deixe o WhatsApp reservado para quê? Para contratações, para questões de emergência e tudo mais, tá bom? E, no mais é isso, gente. Muito obrigado por todos pela audiência de vocês. Nosso canal está sempre aí crescendo. Estamos indo aí para 13 mil inscritos. Modestamente, pessoas realmente de bem interessadas em migrar legalmente para Portugal e para isso contem comigo, tá bom? Não deixe de me seguir no Instagram, @LeonardoAlmeidaDV Oficial. E nos vemos em breve, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.